Excelentíssimo senhor desembargador Érgio Menini, demais desembargadores que constituem a Câmara da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, apresento as seguintes razões que valem como sustentação oral diante do julgamento do processo em que é autor Júlio César Pedroso e sendo réu Cláudio Moro. Trata-se de uma ação de adjudicação compulsória em que Júlio César pretende que Cláudio Moro transfira a titularidade de um imóvel. Refere, em breve síntese, que prometeu comprar de José Scheffer Rolim e sua esposa Naira Maria Carlos da Silva Rolim um imóvel de mais ou menos 281 metros quadrados com duas construções sobre ele. Aliás, essa metragem é do prédio construído sobre dois terrenos. O que acontece? Alega que Sérgio Scheffer Rolim e sua esposa prometeram adquirir do ora apelante, Cláudio Moro, o imóvel referido, e que notificado não outorgou escritura pública ou não fez a transferência do imóvel. Ocorre, excelência, em primeiro lugar, que não foi feita a notificação para o Cláudio Moro transferir por escritura pública o imóvel. Não houve, embora alegado na inicial que houve a notificação, não acompanhou a ação cópia ou evidências da notificação alegadamente procedida. Não houve a notificação. Então, pergunta-se, como saberia Cláudio Moro da obrigação de entregar a escritura se ele não foi notificado? Portanto, cabe reconhecer a falta de interesse, né, para promover a presente ação, já que ele desconhecia, né, inclusive, a transferência do imóvel do promitente comprador primitivo, né, que no caso seria o José Scheffer Rolim, para o autor Júlio César Pedroso. Em segundo lugar, né, a questão do preço. O preço foi 130 mil, sendo que 70 pagam no ato e outros 60 em duas prestações. Ora, 70 mil houve o pagamento, sim, mais 30 mil o autor juntou um recibo, uma transferência, mas que não ficou comprovado que ingressou na conta do primitivo promitente vendedor Cláudio Moro, ora apelante. Não há prova de que ingressou esse valor. E mais, se não fosse isso, não bastasse isso, desembargador, faltaria 30 mil reais, né? Que era 130 mil, 70 pago no ato, 30 em uma prestação alegadamente paga, mas não comprovada, e mais 30 que não há referência. No entanto, quanto a isso, a juíza disse que admitia a adjudicação compulsória em razão de que esses últimos 30 mil não teriam prescritos. Mas como teriam prescritos, né, por causa do curso do prazo, se no caso, o promitente vendedor, né, não os recebeu, a prescrição seria a partir da data da notificação para a outorga da escritura pública. Não ocorrendo essa, evidentemente não pode incidir
a prescrição, devia se contar, então, a partir da notificação para que o apelante fornecesse a escritura pública. E também no tocante à mora, né, como nós sabemos, ela é a mora persona, né, e ex persona e ex re. A mora ex re, ela decorre automaticamente do vencimento do contrato. A ex re, a ex persona, depende da notificação ou da constituição da mora. Aliás, como consta no artigo 397 do Código Civil, pelo qual, né, se exige a prévia interpelação nas obrigações positivas e líquidas sem termo de vencimento. Somente aquelas com termo de vencimento é que ela é ex re, né? Então, e conforme o mesmo dispositivo, também o artigo 474, né, nós temos que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, a tácita depende de interpelação. Então, para ensejar o direito à adjudicação, dependia da prévia notificação com a comprovação do pagamento dos últimos 60 mil, que não ocorreu, né? Então, rezando o artigo 397, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial, e não ocorrendo essa, não poderia o autor, o apelante, simplesmente chegar e procurar o comitente comprador cessionário, né, para oferecer o preço. Por isso, Excelência, a apelação deve ser provida conforme constou na apelação, inclusive com a transcrição de jurisprudência, né, e em que predomina que a ausência de notificação judicial ou extrajudicial, na ausência de notificação judicial ou extrajudicial, os vendedores, né, para o cumprimento da obrigação, não ficam em mora, nesse caso, nessa hipótese. Por isso, né, considerando que o apelante não se recusou a outorgar a escritura por não ter sido notificado, parece que falta interesse também para a propositura da ação. Cumpria que notificasse e que comprovasse o pagamento, o que não ocorreu. Também nós insistimos no caso de procedência da ação, a questão dos honorários, que não foram fixados para sentença de primeiro grau em R$1.000, né? Quando o valor do imóvel, na época, era R$130 mil, né? Então, pede-se a procedência da ação e, em caso de provimento, né, para julgar improcedente a ação, a refixação de honorários advocatícios. Meu muito obrigado, meu agradecimento por esse momento concedido.